foco do nosso trabalho sempre foi o atendimento às crianças, mas a gente sentia uma demanda muito grande de trabalhar também com os educadores das instituições que a gente atende. E a ideia é que nesses 2 dias a gente possa falar um pouquinho sobre a questão da leitura e da literatura na educação. Como a gente faz na prática para aproximar o livro das crianças. No momento em que a leitura, não é, passa por transformações importantes, não é particularmente essencial e fundamental a gente retornar a essa pergunta, afinal, por que ler? Não é? Porque, veja, quando a gente está perguntando por que ler, a gente está atrás de um sentido, de um significado para a leitura. E, digo a vocês, esta é realmente uma questão que me encanta, que me desafia, que me fascina, porque estou eternamente buscando este significado e este sentido. Este sentido de alguma coisa que começou há muitos e muitos anos e que não é nada mais, nada menos no final do que a pergunta: afinal das contas, por que eu leio? Afinal das contas, por que eu estou aqui para falar de leitura com vocês? Afinal das contas, porque vocês estão aqui? Enfim, afinal das contas, por que esta relação nossa com este fenômeno da leitura? Há sempre um aspecto de uma materialidade, não é? Que é indispensável para que possamos ter acesso a quê? À imaterialidade, ou seja, aos sentidos, não é? Que a leitura possibilita, que a leitura promove. Então, nós temos aí um jogo duplo, não é isso? Entre a esfera material e a esfera imaterial, e essas duas coisas estão sempre relacionadas. A leitura é gesto e ato ao mesmo tempo. A leitura como gesto, não é uma prática sociocultural, não é? Historicamente circunscrita e sujeita às condições próprias dos contextos em que se dá. Se nós temos um país, não é, que viveu a leitura como luta, a leitura como exclusão, não é? Evidentemente, a leitura, não é? O gesto, no nosso caso, é um gesto que está marcado por essas experiências, portanto, por essas cicatrizes, não é? Que as feridas da proibição geraram. Ao estarmos lendo para uma criança, ao estarmos propiciando experiências de leitura, nós não estamos simplesmente transferindo um conteúdo daqui para lá. Está claro? Nós estamos desenvolvendo o quê? Estruturas cognitivas, estruturas sensoriais, estruturas emocionais. Nós estamos, não é, construindo identidades, nós estamos construindo personalidades, não é? Nós estamos construindo sujeitos, não é? Sujeitos que, movidos, não é, pelas suas potencialidades, são capazes de, dominando, não é, estas estruturas, não é, atuarem nessas relações entre o ato e o gesto. A importância essencial das mediações e dos mediadores na formação de leitores. Não é? Quer dizer, esta dupla que aqui está,
não é? É uma dupla, não é? Sem o que não há atos de leitura. Sem gestos desta dupla, sem os gestos mediadores, não é? Não haverá, não é? Formação de leitores. Então, nesse sentido, não é? As mediações e os mediadores, não é? Eles são categorias essenciais desta conversa. Então, vocês não são, não é, simples trabalhadores, não é? Trabalhadores da sobrevivência, não é? Mas vocês são trabalhadores de alguma coisa que extrapola a sobrevivência material e biológica. Vocês são trabalhadores, não é? Que lidam com a construção de sujeitos, que lidam com a construção da imaterialidade e, portanto, trabalhadores da imaterialidade, trabalhadores do mundo simbólico. Quanto conseguiremos fazer esta criança ser este jovem interessado na leitura, o que significará esta passagem e essa simultaneidade deste suporte, né, para este suporte, que são mais do que simples materialidade, são possibilidades de nos transformarmos de meninas em mulheres, de meninos em homens. Acho que uma coisa bem importante foi a ideia de fazer um fórum que trabalhasse os conceitos, então convidando pessoas especialistas, educadores, para falar de uma parte mais conceitual da leitura e da literatura, e na parte da tarde trabalhar um pouco com a questão prática. Essas oficinas, no primeiro dia, eram oficinas de linguagens artísticas, né? Ou seja, como se pode trabalhar a leitura através das linguagens artísticas. No segundo dia, foram oficinas de instrumentalização, ou seja, coisas que... como o professor pode abordar a leitura e que métodos ele pode usar para isso acontecer dentro da sala de aula. Tem que ficar contigo à toa, sair, beber, rir, chorar. Essa oficina é de produção literária e é até interessante porque não é porque ler, é porque escrever. É um outro aspecto da literatura. Então, nessa oficina eu falo disso, desses bloqueios, e falo também de quais estratégias a gente pode usar para diluir isso, para contornar, para tornar isso um pouco mais humano, né? Essa atividade um pouco mais humana. Vou ler. Então agora eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem um movimento. Eu vou fazer um movimento, eu vou falar já, todo mundo junto, um movimento na direção da imagem que vocês estão fazendo. A gente acredita que é super importante ter uma oficina do teatro oprimido num fórum como esse, porque o teatro oprimido trabalha com a criação coletiva. Então, na verdade, o teatro ele tem um elemento do som, da palavra, certo? E da imagem. E a gente, quando a gente lê um livro, na verdade, a gente cria imagens, cria sons, cria palavras na nossa cabeça, que a gente pode construir imagens, sons e palavras a partir da experiência desse livro, e vice-versa. Mas não é um chão feliz, é um chão de baixar a cabeça. Eu fiquei uma frase do Ítalo Calvino, né, que a gente também levantou, que não existe linguagem sem engano. Né? Também é uma frase bonita para considerar essa situação desse conflito. A oficina é sobre artes visuais. Então a gente está tratando sobre leitura, que é o mote do encontro, né, do fórum, mas é sobre leitura de mundo, leitura de imagens. Né? Então a gente está pensando, por exemplo, está lidando com uma equipe, com um grupo, quais são o que pode ser lido, né, como são as leituras, as nossas leituras, as várias possibilidades de ler, né, o mundo, e a partir de imagens. 1 mais 1 são 2 mais 1 são 3 mais 1 são 4. Trocou? 1 mais 1 são 2 mais 1 são 3 mais 1 são 4. Eu
sinto a música em todos os lugares, em todas as relações. Eu acho que a gente pode usar a música de um jeito diferente de abordar os conceitos básicos da pedagogia, lateralidade, a gramática. E com a música você pode pegar poemas, textos, pegar um texto e fazer uma trilha musical, pegar um poema e musicar. Então eu acho que a importância dentro desse fórum é isso, essa junção do som com a palavra. A história que ele contava nesse dia falava do último jardim do mundo, num tempo em que os homens tão ocupados se esqueceram dos jardins. Quando ele terminou de contar a sua história... Bem, o nome dessa oficina é Tecendo Contos, né? É uma oficina de narração de histórias e da literatura, destinada a educadores, né, e contadores de histórias. E a importância dentro de um fórum como esse é trazer à tona a questão o que é contar histórias, como o educador pode se utilizar de diversas ferramentas, né, e se conhecer um pouco mais no momento de trabalhar literatura e narração de contos dentro de uma sala de aula ou qualquer instituição que seja. Bem-vindos à mesa de debates do primeiro Fórum para Educadores do Espaço de Leitura, um fórum que tem como tema Por que Ler? Bom, o jogo que a gente vai fazer aqui, na verdade, é dessas 4 falas, depois uma conversa entre os membros da mesa, tentando levantar alguns temas aqui que foram apresentados, e, por fim, uma parte dos debates com as perguntas de vocês. A arte é capaz de mudar o mundo? Um livro, um filme? E a gente sempre fica na dúvida, mas eu posso dizer que as grandes opções da minha vida vieram da literatura, de personagens, de situações, de questões que me intrigaram ou que me transportaram. Que bom que existem outros espaços de sonho que não só o livro. Mas hoje, talvez, o livro já esteja no iPad, você pode ler no Kindle, mas ainda é um livro. Agora, esse prazer é introduzido na vida de uma criança se o adulto que com ela convive tem esse prazer. Eu não consigo conceber um espaço de arte e educação onde a literatura não esteja presente. Porque se eu for fazer rememorar, foi através dos livros que tudo aconteceu na minha vida, né? Quer dizer, começou com as memórias da Emília, mas teve Mil e Uma Noites, teve outras memórias. Depois eu descobri a Lígia Bojunga, Eva Furnari. Quer dizer, o que a literatura fez na minha vida é inigualável. O que é ler, né? Que tipos de leitura que a gente faz? O que é ler? E aí eu fiquei pensando na leitura como campos de presença. Que eu acho que a gente faz muitos tipos de leitura. E eu acho que a gente levantar a bandeira da leitura só se for para a vida ficar mais viva, para a gente ter mais prazer, para a gente estar reconciliado com o humano que existe em nós. Eu acho que a gente precisa sair um pouco do status quo da leitura, das regras, da coisa mecânica, que tem que ser assim, tem que ser assado. Acho que a gente precisa, talvez, encontrar caminhos para a leitura acontecer. E aí eu acho que tem uma coisa de acordar as narrativas em nós, que ativam esse campo fértil das várias leituras que existem, para que a relação com o livro seja uma relação de tornar a vida mais vida. A gente tem um mercado, né? Você vai nas livrarias e você tem um mercado de livros imenso. E muita porcaria ainda. Muita coisa boa, mas muita porcaria. Então, como é que você, com a sua experiência de todos os lugares que você leu, de todas as comidas que você provou, de todas as coisas que você viveu, como é que você faz suas escolhas? Porque é dessa bagagem que a gente está falando, dessa bagagem do leitor, de outras leituras que você fez, que impactam na sua relação com as obras de arte, com o livro, com a música.
Ainda existe uma eleição na escola da matemática e da língua portuguesa em detrimento das outras áreas. Mas eu sinto que todas as áreas precisariam ser vistas como arte. Arte no sentido de ser uma expressão humana, de ser uma expressão do pensamento, uma expressão dos experimentos, uma expressão da pesquisa. A leitura, a questão do livro hoje está muito vinculada à escola e aos professores. Eu acho isso uma coisa extremamente positiva, que não acontecia antes, né? E os professores estão, digamos assim, usando o livro para o prazer, como diz o Rubem Alves também, e também como uma ferramenta que eu acho fundamental, porque é mais próxima da criança, é mais íntima. E aqui, de uma maneira muito geral, eu fiz uma divisão entre dois aspectos, na verdade estão juntos, mas dá para dividir um pouco, que o uso do livro na escola, ele favorece o desenvolvimento da lógica, o desenvolvimento racional, o desenvolvimento cognitivo. E o outro aspecto que eu vejo é que a literatura também traz essa possibilidade do conhecimento humano registrado nessa forma de poesia, nessa forma lírica ou nessa forma organizada como arte, como diz a Estela, né? Desse ponto de vista, os livros têm uma característica muito importante, porque eles têm uma mensagem para o consciente, direta, aquela história, aquele personagem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem um desfecho, mas também existem mensagens subliminares, né? Por isso que eu escrevi nas entrelinhas. A literatura tem, a Estela falou das muitas camadas, e existem milhões de camadas, né? E cada pessoa, inclusive, vai entender de uma forma. Esse ingrediente fundamental que eu acho que fica faltando para que a escola, uma vez que ela entenda a necessidade de democratizar a leitura e que ela entenda que a leitura é um saber de experiência que o aluno precisa desenvolver e não um saber científico, tecnológico que ele precisa assimilar e aprender a falar sobre, não é? É que é preciso integrar ao ensino da leitura, não só em língua portuguesa, mas em todos os momentos em que ela estiver em jogo na escola, e ela está o tempo todo em jogo, né? Até muitas vezes em aulas de educação física, né? É que esse ensino-aprendizagem escolar da leitura precisa incorporar a dimensão da liberdade na relação do aluno leitor com o texto e com os mediadores de texto, entre eles o próprio professor. É preciso pensar a escola, e dentro da escola, na verdade, as situações de leitura como situações em que você busca desenvolver no aluno a disponibilidade para o texto, né? E, portanto, o desejo de fazer escolhas, o que pressupõe que essas escolhas terão que ser respeitadas, né? E, a partir daí, né, a oportunidade de viver na relação com os textos, na relação com a leitura, experiências que possam ser significativas e que possam ser a base de um diálogo proveitoso, não só dele, aluno, com ele mesmo, mas dele com os colegas, dele com os professores e educadores e outros educadores da escola e com a própria sociedade. Uma vez ouvi de um colega de trabalho que não há razão para rasuras e que sua história, uma vez vivida, não há como se apagar da memória. Passei pelo parque e entre galhos, galos e galinhas, encontrei a neta de Carmela Caramelo e Juliano. Então acho que eu estou aqui para ficar com mais dúvidas sobre por que ler, como fazer boas intervenções ou boas mediações. O mediador seria aquele que está entre, mas nós temos que discutir, acho que essa é a ideia da oficina, discutir o que é este entre. Então, o mediador hoje, talvez a urgência maior é praticar este entre, né? Então a oficina pretende, mais do que discutir quem é este mediador, discutir o que é este entre
que o mediador propõe no objeto livro, entre o objeto livro e o leitor. E eu me lembro muito de uma história que ele sempre contava, que era sobre a formiguinha que prendeu o pé na neve. E a formiguinha tinha que procurar como é que ela ia fazer para soltar o pé na neve. E o camaleão, a cor que ele mais gostava era cor de rosa. E ele saiu trilhando o caminho dele. Tanto o jogo como as dinâmicas e a literatura, elas são portais para construção de conhecimento e para abrir novos horizontes, novas perspectivas, novos pontos de vista. Então, trabalhar isso com educadores e ajudar os educadores a pensar isso com as crianças, os adolescentes que são sobre a responsabilidade deles, é tudo de bom. Aí eu falei uma coisa para ela que, na verdade, até hoje... Vejam só onde que a formiguinha tinha que falar com quem tinha que soltar o pé dela. Adivinha. Não é o melhor desenho, é qualquer desenho. Mas para cada uma dessas 4 palavras, elaboração, planejamento, realização e avaliação, um desenho. A importância de uma oficina como essa é justamente a gente flagrar se essas etapas de um projeto, elas são só competências de um idealizador ou se elas podem ser problematizadas junto com os educandos e dessa forma, cada uma dessas etapas se constitui um novo processo de aprendizagem. Então o foco, na verdade, é a gente tentar aproximar educandos e educadores na realização de cada atividade. Num fórum como esse, que está discutindo a questão da leitura e a questão da escrita, num âmbito mais amplo, num âmbito da sociedade como um todo, para atender gente que está fora da escola, inclusive, né? A relevância dessa discussão que a gente vai fazer aqui tem a ver com a própria concepção de leitura e com a própria concepção de produção de textos, com que normalmente a gente trabalha mesmo quando está fora da escola. Porque a escola tem sido uma das principais fornecedoras de modelo do que é leitura e do que é produção de textos. Era uma menina, aluna minha, eu contava história numa escola de 1 ano de idade a 7. 1 ano de idade, um dia cheguei na classe e falei assim, era uma menina, a menina caiu, aí todo mundo veio cuidar, a gente tive que cair 8 meses seguidos. Eu chegava na classe e eles falavam, cai! Aí eu caí, aí vinha médico, pomada, remédio, beijinho, menina era um caos. A gente pega uma narrativa e abre essa narrativa juntos. A ideia é que a gente consiga encontrar as histórias das pessoas e seus pontos de similaridade, de empatia, para que a experiência vivida possa pertencer a algum lugar, que eles possam se tornar mais permeáveis às histórias do seu público e trabalhar no que eu chamo de narrativas colaborativas, que são histórias abertas, histórias partilhadas. Nesse caso, acho que a gente faz um caso de amor entre o que a criança viveu e o que o livro traz. E é uma construção única. E aí é que está o leitor. Importantíssimo para a atualização do professor, o incentivo da profissão e saber como lidar com a atualidade. O professor ele ainda trabalha muito giz, lousa, né? E ainda não está preparado para essa atualidade. Todo mundo está correndo muito e precisamos entrar para o humano. E na educação, em sala de aula, a gente precisa chegar para o humano, para as crianças entenderem que eu preciso disso, porque isso me vai fazer bem no futuro. Do ano passado eu trabalhei com berçarinho, com berçário 1, e a gente já contava história, já lia poesia para eles, porque a criança vai interagindo conforme ela vai crescendo e ela vai já aprendendo a ouvir. Superou minhas expectativas o fórum, foi algo assim, muito boa a iniciativa. Achei que tanto os palestrantes como a organização está assim, muito envolvente, uma coisa realmente está nos envolvendo os educadores num movimento que é tão gostoso, né? Está sendo até lúdico. Que a gente nunca aprende tudo, a gente sempre tem que continuar aprendizado. Não importa a sua graduação, a sua faculdade, sempre aprender, sempre. E aproveito o ensejo aqui para parabenizar todos que contribuíram para a efetivação do evento.